O grande incêndio cria o cenário para uma emboscada. De um lugar seguro, um espadachim caolho e seu parceiro careca duvidam que algo sobreviva. O líder deles os ignora, crendo que o mago sem mana é uma presa fácil. Sua presunção some quando uma figura sai das chamas, reclamando do peso da cabeça de kobold que carrega. Recuperado, o líder exige que o recém-chegado largue o troféu e se renda. O sobrevivente os arrepia com um sorriso e obedece. Ao cair, mana azul surge em seus dedos. Sentindo o poder, o líder ordena o ataque. Um virote voa, mas ele deixa um rastro de mousse, desvia veloz e derruba o mercenário. Atordoado, o espadachim loiro hesita até que seu chefe grita com ele. Ele ataca, mas o sobrevivente bloqueia, lançando uma rajada de gelo que rompe sua defesa e o joga para trás. Horrorizado, o líder vê que seus dados eram péssimos. Ele achava ser um mago de fogo e explicava o fogo por explosivos. O sobrevivente zomba de sua confiança anterior, perguntando se há mais alguém escondido. Sem o gelo, o sobrevivente invoca fogo, lançando uma onda contra o líder. O mercenário é lançado pelos ares, implora e cai totalmente destruído. No fim, ele questiona como alguém controla fogo e gelo. O sobrevivente se chama de personagem lixo e o mata. Mais tarde, a taverna da guilda se cala quando o sobrevivente lança a cabeça do kobold ao balcão. O mestre da guilda se choca ao saber do acampamento e tenta agradecer. Em vez disso, o guerreiro crava a espada na madeira com intenção assassina. O estalajadeiro reconhece a espada, vendo que ele massacrou os vigilantes locais. O espadachim diz que os enterrou por fazê-lo perder tempo e, com olhos vermelhos, pergunta se há mais alguém. Clientes apavorados paralisam. Suando frio, o estalajadeiro tenta aliviar a tensão criticando os vigilantes e mentindo que lidaria com os kobolds. Ignorando-o, o guerreiro foca na tela azul do sistema, confirmando a vitória no acampamento. Ao fechar o aviso, reclama da recompensa e exige a estadia vitalícia e um banho quente. O estalajadeiro aceita logo, descobrindo que seu hóspede se chama Ian Hoff. O nome vem de Aquilônia, um jogo de fantasia sombria que Ian baixou ilegalmente. Na vida real, ele arruinou seu personagem, mesclando mal atributos de guerreiro e mago. Vendo que a build híbrida era ruim, ele tentou apagar o arquivo. Em vez disso, o monitor falhou com avisos fatais antes de ele desmaiar. Acordando no pântano do tutorial com seu avatar bugado, ele sobreviveu 6 meses a ataques de monstros. Agora, na hidromassagem da taverna, Ian relaxa. A porta range. Seu instinto desperta. Ian empunha a espada, olhos brilhando com mana azul girando para decapitar o intruso. Um grito ecoa. A criada trava na porta, segurando um balde de água. Ao ver que ela apenas enchia a banheira, Ian relaxa pedindo desculpas. A criada, confusa, cora ao ver o guerreiro nu e cicatrizado, e despeja a água logo. Ao perguntar nervosa sobre a temperatura, Ian manda ela parar de ser estranha e ela foge dali. Enquanto se lava, Ian percebe a grande ironia. Seus atributos são a única razão de ter sobrevivido ao tutorial. Mas o mundo expande e os inimigos ficam fortes. Se não evoluir, seu personagem morrerá na trama. Ian lembra de saquear o acampamento kobold. Enquanto os aldeões disputavam os restos, Ian foi ao corpo do chefe. Ignorando um homem que apontava a armadura, ele tirou uma gema vermelha do peito do monstro. O estalajadeiro o seguiu e questionou sobre o item. Ian confirmou a mana contaminada. O homem mais velho teorizou que o autor usou magia negra ao controlar a criatura. Ian pergunta o que houve e com quem foi enfeitiçado. A resposta está no outro lugar, numa vila saqueada. O soldado Johnson acha uma conta vermelha idêntica. Quando o colega pergunta, Johnson bitola. Apertando a pedra, ele sorri psicoticamente e delira em levá-la à mãe. Veias saltam, as pupilas contraem e uma energia roxa o envolve. Na floresta, o estalajadeiro revela a terrível verdade. Quem for influenciado pela pedra vira um fantoche do usuário de magia negra. Diante disso, Ian percebe que a conta vermelha é uma algema mortal, não um saque raro. Na floresta sombria, Ian admira seu suado saque. Um holograma exibe uma pedra de mana, prata e um colar de olho carmesim que amplia sua força, saúde e mente. O prêmio real é uma essência de mana corrompida, uma conta rubra e malévola. Ciente do seu valor após a purificação, ele abre um vórtice azul e guarda o artefato. Ele reclama do espaço limitado, mas admite a praticidade imbatível. Arrumar o inventário traz nostalgia sobre sua transmigração. Ao cair aqui, ele manteve seus poderes máximos, mas o mundo voltou ao início. Lembra-se da deusa da transição, questionando se seu status foi misericórdia ou um presente. Cínico, preferia pontos de atributo para consertar sua build sozinho. Seus pensamentos param quando um guarda-rude exige o saque restante. Ian aceita entregar, mas avisa que nada é grátis.
ignorando o guarda para checar a equipe de coleta na clareira. 3 aldeões aguardam de bolsos cheios. Sem arriscar, Ian ativa sua detecção de mana, seus olhos brilhando em esmeralda. 2 estão limpos, mas o loiro Johnson irradia uma aura verde. Ian se aproxima rápido, com a lâmina na garganta dele, e exige que esvazie os bolsos. O cara sua e tenta bancar o inocente, mas sua fachada logo cai. Suas pupilas ficam rosa e a temperatura despenca. De repente, o She-Hulk, energia roxa, explode no aldeão, deformando seu corpo enquanto uma maldição o domina. Vendo que ele está possuído, Ian desvia de um golpe de espada fortalecido do mutante. O possuidor do corpo sorri perverso, dizendo que Ian arruinou sua plantação ao mexer nas sementes. Ian nota que as sementes são as contas vermelhas corrompidas. A entidade se confunde, pois a conexão mágica foi cortada assim que Ian embolsou a conta do chefe. Fica óbvio que o mestre invisível planejava usar os kobolds para atacar a vila, e Ian arruinou o plano. Vendo que é um mago das trevas, Ian se prepara. O possuído avança veloz, atacando com garras roxas. Ian desvia dos ataques frenéticos, irritado por sujar sua nova espada. Achando que as esquivas eram fraqueza, o mago das trevas prepara um golpe final. Ian segura o pulso do mutante, parando o ataque. Com a mão em chamas, ele lança uma rajada no aldeão a queima-roupa, jogando o fantoche para trás enquanto os outros assistem em choque. Sobrevivendo à explosão, a entidade resta em veias brilhantes e músculos vivos. Ela reconhece a luta de Ian, notando alegre que pertence aos carmesins. O mago das trevas jura caçar Ian e torturar sua alma para revelar que ele é um necromante. Ian o interrompe, decapitando o fantoche, e pensa que vilões falam demais. Esmagando a magia sob sua bota, ele revira as cinzas e acha um pequeno orbe vermelho. Confirmando a infestação, aponta sua espada aos aldeões, exigindo saber quem mais tem itens amaldiçoados. Mais tarde, na taverna da vila, Ian joga uma bolsa de moeda sobre a mesa. À sua frente, o recepcionista barbudo se impressiona com o quão rápido Ian cumpriu a missão. Mesmo assim, o recepcionista estranha Ian se é um feiticeiro, por não parecer sinistro. Irritado, Ian cria uma bola de fogo na mão, ameaçando calar a boca do homem com o calor. O homem se desespera e muda o papo. Sério, o recepcionista alerta que o mago das trevas certamente revidará. Ian bebe de sua caneca de madeira, ignora o aviso e prevê que o usuário de magia negra será só mais um cadáver no chão. Ao revisar seu progresso, Ian vê que já concluiu todas as tarefas e missões secundárias. Entre matar lobos e bandidos, os pontos de experiência agora basicamente não valem mais nada. Ele decide que é hora de arrumar as coisas e deixar a vila dos iniciantes. Enquanto isso, num penhasco rochoso sobre o vilarejo, 2 cavaleiros estão em seus cavalos. O líder observa a vila e confirma os dados do batedor. Eles finalmente localizaram o guerreiro que aniquilou o acampamento dos kobolds. Sem notar que um esquadrão armado o cerca, Ian segue na taverna, bebendo em silêncio. Ian vê o futuro. Ele vê um campo de batalha onde um cavaleiro solitário, ensanguentado, está em carnificina. Essa é Maeve Laurel, a Vingadora Sangrenta. Nobre guerreira de Agelan, ela será uma chefe vingativa e imparável, massacrando tudo até o Palácio Imperial e lutando com precisão fatal mesmo à beira da morte. De volta à taverna poeirenta, Ian é despertado por uma voz alegre. Um jovem escudeiro e um cavaleiro de armadura prateada aproximam-se de sua mesa. O rapaz pergunta se Ian é o lendário guerreiro que derrotou os kobolds sozinho. Suando frio, Ian entra em pânico, pois esse grande encontro ocorre muito antes do previsto. Escondendo o choque, ele ouve o jovem se apresentar como Philip. Ao lado da figura imponente, ele apresenta a cavaleira Maeve Laurel, defensora da fronteira sul e espada de Agelan. Ao vê-la, Ian se alivia por ela ainda ser uma digna cavaleira, livre da sede de vingança que destruiu seu tempo. Assumindo seu personagem de mercenário, Ian se apresenta e pergunta o que eles querem. Philip pergunta direto se Ian notou magia negra ou profana no acampamento. Percebendo que a dupla sagrada também caça o mago das trevas, Ian vê uma grande chance. Fazendo o jogo duro, ele sorri e não entrega o que sabe de graça, exigindo falar com o chefe. Philip fica indignado, mas a cavaleira silencia o escudeiro, concordando com o mercenário. Ao tirar o elmo, ela revela longos cabelos ruivos e olhos verdes penetrantes. Ian fica chocado ao ver que o temido chefe final é, na verdade, uma mulher, lembrando que antes só tinha ouvido sua respiração pesada e sussurros. Maeve explica que silenciou para observar o caráter dele, e então ordena que Philip faça o pagamento.
O escudeiro desliza uma moeda de ouro imperial ultra rara pela mesa. Satisfeito com o pagamento generoso, Ian deixa de lado o papel de mercenário e conta tudo. Ele explica que o Mago Negro corrompeu o chefe monstro com mana para ganhar poder, jogando a conta carmesim na mesa. Diz que o mago furioso agora o caça por arruinar seu plano. Ao ver o artefato, Maeve se preocupa, lembrando o aviso de Vernon sobre uma semente das trevas no reino. Decidida a encontrar o culpado, ela se prepara para partir. Ian pega logo o ouro na mesa e vai com eles ao palácio como testemunha. Surge uma janela do sistema com uma subquest oculta: assassinar o Mago das Trevas com Maeve por 1 ponto de habilidade. Empolgado, Ian aproveita sua posição. Ele blefa que pode rastrear o esconderijo e pede um bônus de risco por ser o alvo principal. Reconhecendo seu imenso valor, Maeve o contrata-o oficialmente na hora. À noite, o trio cavalga a floresta adentro. Philip pergunta se vão para o lugar certo. Ian confirma que o destino é a Floresta das Tumbas, após interrogar um informante da Arbudo. O morador contou a lenda da região: um cemitério de fadas de soldados tomado por plebeus, gerando uma névoa amaldiçoada que engole viajantes. Ian sabe pelo metajogo que isso combina com o vilão. Quando Philip duvida que um fugitivo se esconderia no reino, Ian explica que se ocultar à vista de todos, plantando sementes corrompidas, é um golpe mestre. Ao escurecer, Maeve sugere acampar. Philip concorda, sugerindo um riacho turístico próximo. Ian logo avisa para baixar a voz, já que a mata tá cheia de lobos. Sem qualquer furtividade, o escudeiro meio tapado grita desculpas e galopa para buscar lenha, atropelando o mato. Vendo o idiota se afastar, Ian se irrita porque Philip revelou a posição deles para os predadores da região. As consequências do barulho alto são assustadoramente imediatas. Nas sombras, mandíbulas se fecham e pelos se arrepiam. Uma matilha de lobos bloqueia o caminho, liderada por um lobisomem gigante que os encara com maldade. Ao lado da fogueira, o protagonista observa o cavaleiro à sua frente. Ele tenta entender como esse guerreiro exausto se tornará o infame Vingador Sangrento, chefe trágico do jogo que banhará o palácio em sangue e matará o rei. Ele acha que todo vilão ganha uma origem sombria, mas ela só parece cansada. Para quebrar o silêncio, ele ergue o almoço. Philip suspira, lembrando da garçonete que lhe deu o sanduíche. Philip segura sua colher, completamente perdido em uma fantasia apaixonada. O protagonista acaba com o clima romântico do garoto, ameaçando dar-lhe só arroz. Philip implora, mas um vento forte sopra, cortando a brincadeira. A cavaleira levanta-se, fecha a viseira e avisa que há companhia. Um uivo ecoa bem perto. Philip grita apavorado enquanto vários olhos vermelhos brilham na vegetação. Uma enorme matilha de lobos o cerca. Sem jantar, o protagonista saca a espada. Feras cercam a fogueira. A cavaleira vê lobos comuns, mas ele suspeita do Mago das Trevas. Após a luta, descobrirão a verdade. Ela ordena que Philip proteja os cavalos. Ela tenta afastar o protagonista da luta, alegando que suas roupas casuais são risco. Ele recusa, mandando ela se guarda-costas. Com os lobos flanqueando, ela desiste, saca a espada e avisa para ele não morrer. Ele diz para ela se cuidar. A matilha avança, deixando um rastro de magia sombria. Um enorme lobo branco salta em direção à sua garganta, mas ele desvia facilmente. Vendo tantos inimigos, ele cogita explodir tudo com sua magia de fogo, mas logo desiste para manter seu trunfo em segredo de sua nova aliada perigosa. Ele escolhe algo sutil, canalizando mana num feitiço de vento básico. Ventos se comprimem numa aura azul em sua lâmina, acelerando-a e criando uma motosserra mágica. Avançando, ele corta um lobo no ar, dilacerando pele e osso. A fera ferida tenta morder de novo, mas ele cria uma barreira de vento. O lobo morde com força uma barreira de ar. Sorrindo da confusão do monstro, o protagonista fende a fera ao meio com um contra-ataque. Em meio ao caos, Philip grita que mais inimigos estão chegando. De relance, o protagonista vê o cavaleiro atropelando a matilha, enquanto o escudeiro segura a linha. Mas a luta se arrasta. Notando uma caçada coordenada, ele sabe que deve eliminar o alfa. Ativando sua visão, seus olhos brilham em esmeralda ao vasculhar a floresta. O sensor de mana revela as pegadas roxas do predador. Lobos espectrais surgem e seus olhos brilham em ciano, focando o chefe oculto na floresta. De costas para as árvores, ele grita para o cavaleiro proteger os cavalos e vai atrás do líder. Ela surta, gritando para ele desistir daquela investida suicida, mas ele a ignora. Impulsionando-se do chão, ele desaparece num borrão.
Correndo pela mata escura com lobos nos calcanhares, ele usa toda a força nas pernas e salta para o céu. Ele voa sobre o dossel da floresta num salto que desafia a gravidade, deixando um guarda lá embaixo questionando sua sanidade. No chão, a matilha abandonada ataca com fúria os soldados restantes, fazendo homens gritarem e cavalos empinarem em pânico. Mas o nosso cara já tá longe, focado no alvo. Atravessando galhos, ele pousa numa clareira, quebrando o chão e subindo muita poeira. Limpando o casaco azul, vê uma trilha sob névoa roxa. Ele zomba do chefe por ter instintos de vira-lata e correr atrás de qualquer presa que foge. Bem na hora, um lobisomem colossal envolto em uma energia violeta escura sai da sombra. A besta alfa encara com malícia, patas enormes esmagando o solo. Fingindo surpresa, o protagonista parece irritado por ter esperado tanto pelo evento principal. Enquanto o monstro rosna, nosso cara saca a espada com um sorriso confiante, dando as boas-vindas ao vira-lata. Surge uma janela do sistema com uma subquest para matar o lobisomem amaldiçoado Andolf. Punho cerrado, seus olhos brilham com a intensidade do monstro, declarando que agora o alfa é a presa. Sem perder o ritmo, ele ativa sua lâmina de vento. Gerando a arma num arco preciso, libera um furacão de ar invisível. O vento dilacera a matilha sem esforço, vaporizando os lobos menores. Quando a poeira baixa, resta apenas o alfa gigante. Diante da carnificina, o espadachim insulta o chefe, zombando de seu visual e expondo seu medo agora que todos os seus lacaios morreram. Enfurecido, Andulf salta no ar para um golpe com garras tóxicas violetas. Reagindo instantaneamente, o espadachim ativa uma barreira de vento. Ar comprimido barra o golpe. Mas a força do lobisomem vence a ventania. Percebendo que só o vento não vai dar conta, ele imediatamente reforça sua defesa. Ele embuia a magia com luz, criando um escudo de gelo. O vento giratório congela, formando uma cúpula azul espessa. Segura em seu bunker, ele sorri enquanto o chefe martela em vão contra o gelo impenetrável. Vendo que ataques corpo a corpo são inúteis, o lobisomem recua, concentrando seu poder sombrio num feixe de energia roxa que rasga o chão. O espadachim simplesmente abandona seu escudo. Com agilidade sobrenatural, ele desvia da explosão, fechando a distância num piscar de olhos para abrir cortes profundos no torso do monstro. Andolf uiva enquanto o aço encantado crava fundo. Aproveitando a vantagem, o espadachim vira um borrão de violência calculada, mas logo percebe que golpes comuns não superam a resistência sobrenatural do chefe. Cerrando os dentes, ele avança com a lâmina canalizando uma quantidade letal de magia direto para o metal. Com uma carta, ele ativa uma explosão a vácuo quando a espada atinge o peito do lobisomem. Um clarão surge com uma onda de choque que joga o chefe longe entre as árvores. Quando os destroços assentam, o espadachim percebe que o feitiço massivo acabou de partir sua lâmina ao meio. Ele pragueja, irritado por perder o equipamento cedo. Perto dali, o lobisomem se contorce, mas a luta continua. A aura da criatura se desestabiliza em uma esfera de poder caótico. Vendo a autodestruição prematura do chefe, o espadachim conjura apenas um fragmento de gelo para se proteger antes da explosão. A explosão consome a clareira, lançando-o pelo chão. Sem desistir, o lobisomem monstruoso ataca do céu noturno, mergulhando sobre o mago solitário. O herói vê o vulto vindo atrás de sua barreira de gelo. A criatura bate no escudo, garras arranhando o gelo em vão. Ileso, o mago revida ao detonar à frente do escudo, jogando o licantropo com uma explosão a queima-roupa de estilhaços de gelo. A criatura cai com força, rolando por uma chuva de gelo cintilante. Ela se levanta desesperadamente, rosnando para sua presa. Mas o mago já está 2 passos à frente, transformando o próprio chão em uma arma. Cristais de gelo azul brotam do chão em volta do chefe, travando seus movimentos. Passando por sua espada quebrada, o mago encara o monstro com um olhar de desapontamento, zombando de sua tentativa de fuga. Invocando uma carta espectral brilhante, ele ativa a prisão de gelo. Com um sorriso frio, ele brinca que temia ter perdido seu novo brinquedo. Num movimento de pulso, o ar acima da criatura vira grandes blocos de gelo. A chuva de meteoros congelados cai, golpeando brutalmente o lobisomem e prendendo seu corpo ao solo fraturado. Com controle absoluto sobre o campo, o mago provoca o alfa preso. O terror substitui a fúria nos olhos dourados do monstro enquanto ele busca sua matilha morta. Flutuando em correntes de energia azul, o mago esmaga essa esperança. Criando uma esfera de magia azul na palma, ele dispara um pilar vertical de pura energia que vaporiza o chefe e arrasa toda a área. Ian acerta o líder lobisomem com um vórtice de mana azul usando a lâmina de vento.
A magia cria lâminas invisíveis e uma explosão de vácuo que lança a criatura longe. Ela cai no chão queimado, sangrando no escuro. Sem mana, Ian tenta respirar. Achando que acabou, ele ouve o som de ossos se partindo. O líder da matina se contorce, ainda resistindo. Ian prepara-se sem energia, mas a criatura não ataca. Ela vira seu rosto mutilado para ele, balbuciando algo bizarro de gratidão. Prático, Ian se agacha junto ao monstro e exige uma recompensa, por uma dica ou saque. O lobisomem sussurra 2 palavras enigmáticas sobre um velho cervo antes de morrer. Frustrado, Ian se pergunta se era sobre comer um cervo ou o nome de um lugar, sem respostas. Na floresta, a cavaleira e Philip esperam junto à fogueira. Ao ouvir um ruído, ela se arma, mas Ian surge das sombras com a cabeça do líder dos lobisomens. Philip recua horrorizado, caindo na terra enquanto Ian confirma calmamente que sobreviveu. Atônita, a cavaleira reconhece o líder, vendo que Ian o caçou sozinho. Misto de admiração e frustração cruza seu rosto. Vendo seu talento, ela crê que ele possa rastrear o mago sombrio, mas sua apreensão vira raiva. Ela dá uma bronca por ele romper o trabalho em equipe, alertando sobre o perigo de sair sozinho. Impassível, Ian ergue a cabeça. Ele diz que esperar faria escapar, pois os lobos eram só distração para cansá-los. O chefe era esperto, e Ian serviu de isca perfeita. Juntos, o monstro teria fugido. Sem argumentos, a cavaleira trava. Ian abranda o tom, mas mantém sua posição. É um mercenário prático, não um cavalheiro, e evita arriscar a vida sem um plano calculado. Ela relaxa ao aceitar o raciocínio dele, exigindo saber seus planos antes, sem agir sozinho. Ian concorda e eles deixam a clareira pelo cheiro de morte. Ao mandar Philip pegar o cavalo, Ian vê o sistema holográfico surgir. Ele termina a missão de Andolph, ganha vida e corrige a construção do personagem. De repente, uma orbe roxa sai da boca do lobo. Ao pegar a essência, ele vê a descrição que avisa sobre a maldição da loucura. Decidindo que é arriscado demais, ele guarda o item para emergências. Philip retorna, mas o cavalo fica apavorado perto de Ian. Sentindo a aura amaldiçoada e a sede de sangue do mercenário, o animal entra em pânico. Instintivamente, o cavalo cinza desaba na terra com o espírito destruído. Philip recua incrédulo. Coberto de sangue fresco, Ian percebe que sua aura assustadora matou o pobre cavalo de susto. Ele se desculpa com o cadáver, crendo ter domado sua sede de sangue. Ao escudeiro trêmulo, Ian admite o descuido e promete pagar pelo bicho. O garoto apavorado recusa o dinheiro, insistindo que foi um acidente. Quando Ian se aproxima com um sorriso cansado, Philip se encolhe, sufocado pela presença. Ian suspira, exausto, enquanto o garoto encara apavorado. Mais tarde, a copa se abre num santuário iluminado com um riacho azul. Philip cai de joelhos, ofegante, dizendo que chegaram ao coração da floresta. Montado no cavalo, Ian comenta que o animal é melhor e chama o garoto, que pula de susto. Philip quase deixa a caixa cair, mas se alegra ao ver salsichas e um queijo caro dentro. Ao ver a comida real, os olhos do garoto brilham. Ian manda cozinhar metade, lavar as mãos e limpar a armadura depois. Com uma saudação, Philip corre para brincar de chefe, sem medo. Ian ri, surpreso por ser tão fácil lidar com ele. Rumo à água brilhante, Ian desabotou as ombreiras. A cavaleira chega perguntando o que ele está fazendo. Apontando para seu equipamento destruído, ele explica que precisa lavar o sangue grudado. Ela faz um som pensativo antes que o som de fivelas preencha a clareira. Tirando as manoplas e o capacete, ela sacode seus cabelos ruivos. Com um olhar penetrante, ela declara que também precisa se lavar e sugere que entrem juntos. Ian fica paralisado, atônito e sem reação. A água fria do rio limpa a sujeira da luta com Ian em pé, com água na cintura, na correnteza suave. Vagalumes dançam pelo vapor num raro momento de paz que lhe soa estranho. Na margem oposta, Maeve se banha a uma distância respeitosa. De repente, Maeve pergunta se ele está machucado, com preocupação genuína. Ian pisca, surpreso, e apenas dá de ombros, dizendo que está perfeitamente bem. Maeve fica pasma. Ela ouviu vencer um lobisomem com brutal eficiência, diferente da rigidez de um cavaleiro comum. Sua praticidade, o trato com Philip e sua sabedoria mostram que ele não é um mercenário comum. Pressionado, Ian mente que é normal um nobre se tornar um homem livre. Maeve acredita, revelando ter escolhido ser apóstola de Tyron em vez de seguir como dama da família Laurel. Quando Ian finge ignorar os deuses, Maeve explica que esse apóstolo traz poder divino a um alto custo. Ela diz que Tyron, deusa da condenação e filha de Rue Solar, o deus do sol, é a espada que julga culpados.
Sendo apóstola, Maeve não pode mentir nem ignorar pecados. Ian sente-se inquieto. Ele lembra do lore do jogo. Aquilônia é traição e corrupção, e cada deus tem um nome oculto e sombrio. Maeve confirma que Tyron também é vingança. Sua divindade abençoa a vingança justa, mas isso frequentemente torna o apóstolo alvo de vingança também. As peças do quebra-cabeça se encaixam por Ian. Ele nota que esse é o segredo do Vingador Sangrento, o chefe trágico que Maeve vira na história. Suas restrições sobre mentira e culpa levam à sua corrupção. Ele nota que, ao intervir e entender a origem do ódio dela, pode evitar a maior tragédia do primeiro capítulo. Ele segue de guarda alta e diz a Maeve que não servirá a nenhum deus. Ela olha para a lua como se um deus já observasse com interesse. Ian responde mostrando o dedo para o céu e dizendo tá com fome. De volta à fogueira, Philip treme de admiração. Ele exalta a vitória solo de Ian contra o lobisomem, chamando de incrível. Ian, cansado da tagarelice, minimiza, afirmando que esses monstros estão por toda parte. Philip para, confuso, observando que eles mal viram monstros na estrada. Isso arrepia Ian. Ele percebe que o caminho só era seguro porque ele mesmo matou todos os gárgulas e feras da região como mercenário em Balk City. Ele avisa Philip que os dias fáceis acabaram. O reino tá bem pior do que ele imagina. O grupo alcança um penhasco sobre o vale e a cena é um caos. Um assentamento tá em ruínas, fumaça sobe das cinzas. Philip se horroriza, temendo que bandidos burlaram a estrada imperial. Ao lado dele, a armadura de Maeve começa a irradiar uma aura azul ameaçadora. Seus olhos brilham com energia mágica enquanto ela ferve de fúria justa diante dos civis massacrados. Ian ignora sua indignação, pois essa instabilidade explica por que ela não encontrou o Mago Negro. Ele avista 3 homens cavando uma cova rasa para 6 corpos numa clareira. Buscando respostas, ele os aponta. Antes que reajam ao chão tremendo, Maed surge das árvores. Seu cavalo avança com força, num rastro de mana azul como um cometa. O líder entra em pânico, mandando prepararem as bestas, mas sem atirar. A voz de Maeve ecoa com autoridade, exigindo submissão sem piedade. No caos, o dedo de um bandido apavorado escorrega, disparando o virote. É um gesto inútil. Maeve brande sua lâmina, liberando um enorme crescente de energia azul que vaporiza o projétil e atinge o grupo em cheio. A força do impacto espalha terra e sangue, deixando os sobreviventes quebrados e apavorados. Com os outros bandidos se ajoelhando, o líder tenta forjar uma mentira. Maeve o cala com um olhar frio e acena para o Ian, que entra trotando na clareira. O líder empalidece, sem palavras. Aterrorizado, aponta um dedo trêmulo para o homem de cabelos escuros, grita o nome de Ian Hoff em descrença. Ian cai de cima da cela, indiferente ao ser reconhecido. Miguel ajoelha-se, com o aço de uma espada a centímetros da garganta. O cavaleiro blindado não tem piedade, e Miguel percebe que seus pesadelos eram um aviso desse momento. Mas o cavaleiro o informa que não será ele quem fará o interrogatório. Miguel olha e vê um segundo cavaleiro saindo da névoa. É Ian Hoff. Miguel grita seu nome desesperado e implora que o homem se lembre dele das tavernas de Balk. Ian olha para baixo com desinteresse, lembrando-se dele como um figurante num bar lotado. Ao ser questionado se são amigos, Ian apenas dá de ombros. Miguel suspira aliviado ao ser reconhecido, mas o sorriso predatório de Ian o aterroriza novamente. Ian não veio para uma reunião, ele busca respostas sobre as ruínas locais. Miguel conta tudo. Ele explica que a vila não foi atacada por bandidos, mas por soldados do senhorio. A mando do Marquês Bouchard, incendiaram a vila para forçar o êxodo para Ordel City. Philip, horrorizado, não entende o Lorde queimar as próprias terras. Ian explica friamente. O reino se prepara para a guerra. Ao queimar vilas indefensáveis, o Marquês priva o inimigo de recursos, consolidando seu poder nas cidades fortificadas. Ian olha os corpos que Miguel enterrava. Miguel diz serem a família do chefe da vila, mortos por resistir à realocação. Os sobreviventes pagaram moedas aos mercenários por um enterro digno. Ian encara Miguel, buscando planos ocultos. Mas quando nenhuma janela de missão aparece, ele percebe que Miguel desapura a verdade. Sem recompensas ocultas aqui, só uma tragédia. Miguel tenta se recompor, vangloriando-se de sua missão de caçar uma fera. Ian fica em silêncio. Ele pega na cela a cabeça do lobisomem líder. Miguel arregala os olhos. Enquanto o Philip sorri orgulhoso, o líder mercenário gagueja que nunca viu um lobisomem liderando a matilha. Ian expõe a covardia da fera, que se esconde e deixa outros agirem, estilo que Miguel deve reconhecer. Envergonhado e suando, Miguel rapidamente muda de assunto. Ele aponta o Vale Vermelho, citando uma vila 2 dias para reabastecer. Ian decide escoltar os sobreviventes e ir para a Floresta das Tumbas. Miguel se curva, chamando Ian de meu senhor, mas pensa que o homem é honrado demais para um mercenário sem fé. Enquanto avançam pela mata densa, o clima pesa. Ian ativa sua detecção de mana, olhos brilhando em azul e verde e veias pulsando sob a pele. Aproxima-se do cavaleiro com um aviso enigmático. Se tinha razão.
Antes dela questionar, ele aponta para sua manopla. Uma névoa roxa envolve o orbe escuro. Ian diz que a mudança foi sutil, mas sua visão revela que aquilo é um sinal para invocar algo terrível. Bem na hora, o chão atrás dela irrompe em energia escura. Uma figura imensa de armadura negra surge dos espinhos em um cavalo espectral. Sem cabeça, ele veste uma capa escarrapada e exala uma presença pesada. Philip treme e aponta para o monstro em puro terror. Ian segue calmo, ao notar que a criatura é um Dullahan, um executor de elite do Mago Negro. O escudeiro lamenta que venceram um chefe só para serem atacados por um monstro lendário, mas Ian só encara o cavaleiro sem cabeça. Ele não se surpreende. O reino tá um caos e a luta real enfim começa. Num cenário desolado onde folhas negras flutuam como cinzas, Ian vê que o reino ruiu. Encarando a escuridão, ele recorda a origem do caos, um mago negro cicatrizado que assombra suas memórias. É frustrante. Ian previa problemas, mas não monstros de elite tão cedo. Aquele mago jogou um jogo profundo, semeando uma destruição que brota muito antes do previsto. Voltando ao perigo, Ian se vira para seu escudeiro, Philip, e exige sua espada. Philip, abalado, entrega a arma imediatamente. Ao lado deles, a cavaleira prateada monta seu cavalo blindado, firmando as rédeas. Ela está pronta para o ataque, mas Ian levanta a mão e pede calma. Ele sugere apenas observar por um minuto, deixando-a confusa. Por que esperar com uma ameaça diante deles? Ian encara um Dullahan, cavaleiro sem cabeça em seu corcel de pesadelo. Ele está parado, envolto em sombras, e Ian sabe o porquê. Não é hesitação, é uma mecânica programada. Se provocarem o monstro agora, ele assume uma defesa de contra-ataques brutais. Mas se eles esperarem, o Dullahan é forçado a atacar, o que torna seus padrões muito mais fáceis de prever e punir. Nesta paciência, esperar é a chave. Mas o resto da equipe não sacou. Philip suspira, crendo que o perigo passou, e os mercenários atrás já celebram a vitória. Assim que comemoram, o clima muda. Uma onda de energia roxa explode do Dullahan e símbolos distorcidos gritam no ar. A pressão é tão intensa que quase os derruba. Ian lança um olhar fulminante para os idiotas que ativaram o chefe, vendo que tudo ia bem até falarem. O Dullahan levanta uma mão, invocando uma tempestade carmesim que gira pelo céu. O cavaleiro vê como magia, mas Ian identifica a língua antiga. Com uma habilidade linguística evoluída para outra missão, ele lê os textos corrompidos. O grito é a maldição de uma ninfa ancestral que não perdoa a invasão humana em seu pântano. Ao notar que não é só barulho, mas um ataque letal, Ian grita para todos protegerem os ouvidos. Philip reage rápido, mas os mercenários são lentos demais. Ondas sonoras liquefazem cérebros com baixa resistência mágica. Sangue verte de olhos e narizes dos mercenários antes de caírem mortos, mas a morte é só o começo. Mana negra invade os corpos, acinzentando a pele e avermelhando os olhos. De repente, os sobreviventes não enfrentam apenas um chefe, mas são atacados por aliados virados Ghouls. Enquanto o líder mercenário luta contra seus homens zumbis, Philip, em pânico, pede um plano. Ian mantém a calma, decide assumir a liderança e manda Philip ajudar os sobreviventes. Ele observa o cavaleiro avançar, vulto prateado no escuro. Ele não só assiste de longe, usa o caos para analisar suas habilidades reais. Ele quer ver se ela é realmente tão elite quanto parece. A cavaleira não decepciona. Quando o Dullahan invoca lanças de sombra negra do chão, ela nem sequer se abala. Ela envolve sua lâmina com uma luz azul sagrada e brilhante, cortando a escuridão. Num golpe vertical, ela rasga a armadura de sombra do monstro, explodindo-a em névoa negra. É uma demonstração de força bruta, fazendo Ian se perguntar se não deveria ter escolhido a classe de cavaleiro também. Mas Ian nota a falha na abordagem dela. A entidade sombria começa a se recompor quase imediatamente. Sem conhecer a mecânica específica de regeneração da criatura, a cavaleira só vai gastar sua energia até ficar exausta em defesa. Percebendo que é hora de agir, Ian finalmente se prepara para intervir. No campo de batalha, a cavaleira vê que seu golpe falhou. As sombras se unem e o Dullahan se recompõe, mais irritado. Ele gera uma esfera de energia sombria e conjura uma arma cruel, um chicote de ossos afiados. O chicote se move como uma cobra, furando sua guarda e prendendo seu braço. O chicote de ossos brilha em vermelho escuro, corroendo sua proteção e rachando a armadura. Com a pressão aumentando para esmagar seu braço, um brilho azul corta o ar. Num borrão de alta velocidade, Ian corta a energia que mantinha o chicote, salvando-a bem a tempo. Ele passa trotando em seu cavalo, desculpando-se pelo atraso. Agora que entendeu o truque, Ian muda sua postura. Ele se posiciona na frente do cavaleiro, com os olhos brilhando em azul intenso e afiado. Sorrindo confiante, ele aponta a espada para a abominação e a desafia a mostrar tudo. Cansou de ser espectador. Hora de acabar com isso. Ian encara o perigo, seu rosto endurecendo com seu olhar de determinação fria, sinal de que alguém terá um dia péssimo. Ele não só mantém a posição, mas provoca a escuridão, exigindo que saia das sombras e o ataque. O clima pesa.
carregado pela tensão que precede um desastre. Ao lado, a Cavaleira de Prata mal consegue entender a estratégia de Ian. Ela não sabe o objetivo dele, mas é a companheira fiel que, mesmo confusa, vai segui-lo até o fim. O mundo à frente vira um pesadelo de energia preta e vermelha. Tentáculos enormes, como chicotes, atacam e dilaceram o chão, criando uma parede de destruição que espantaria qualquer jogador. Ian não é um jogador comum. Ele ergue sua lâmina azul brilhante, declarando que esse monstro será derrotado bem aqui. Ele galopa a toda velocidade direto para o centro da tempestade mágica num impulso suicida. O impacto é brutal. Uma energia sombria os atinge, erguendo tanta poeira que, por um segundo, Ian parece ter sido apagado da existência. Mas então a voz dele corta o caos, calma, confiante e totalmente no controle. Ele tá ali com um sorriso predador, zombando da criatura que achou ter vencido. Não foi um ataque desesperado, mas uma armadilha. Ian se move tão rápido que vira um borrão, cruzando o campo de batalha. A cavaleira assiste a isso com um aperto no peito, porque ela reconhece a luz que emana dele. Parece exatamente com a técnica que falhou nas tentativas anteriores, e ela começa a gritar um aviso lembrando que a besta sombria vai se regenerar não importa quantas vezes ele a corte. Ian só lhe dá uma confirmação curta e gelada, com os olhos brilhando de um estranho tom azul petróleo. Em vez de mirar na enorme besta sombria pairando sobre eles, ele balança a lâmina no vazio absoluto. O enorme crescente de energia azul rasga o ar vazio, passando completamente pelo monstro. A cavaleira fica parada ali, provavelmente se perguntando se Ian finalmente enlouqueceu, mas então a realidade muda. As sombras imortais se dissolvem em névoa, porque Ian cortou a âncora que as mantinha aqui. Ele aterrissa com força, cravando a espada no chão com a precisão de um gamer profissional. A onda de choque dissipa a poeira, revelando o inimigo. Um crânio humano enterrado. A enorme besta sombria era só um fantoche controlado por esse pequeno pedaço de osso. Ian não hesita. Ele vira a espada e martela o crânio com pomo, batendo com uma intensidade brutal e rítmica, lembrando mais uma briga de rua do que um herói. O crânio tenta revidar, explodindo em clarão vermelho ofuscante e uma onda de choque massiva. Isso não é só uma explosão física. Um ataque paralisante de alto nível. A cavaleira jogada para trás, com o corpo travando na hora enquanto o efeito ignora suas defesas sagradas. Ela tá paralisada de medo, vendo o crânio flutuar pelo ar. O crânio tenta voar de volta ao Dullahan. Ian sabe que, se a cabeça se reconectar, a luta será muito mais difícil. Ele precisa agir, mesmo forçando o corpo através do debuff. Quando o crânio tenta passar, a mão de Ian age rápido, segurando o osso quente com firmeza. De repente, uma janela de sistema irregular e cheia de falhas se estilhaça bem na frente do seu rosto. É uma confusão de erros roxos e textos quebrado, um contra-ataque desesperado do monstro Andolph. Ian aperta o passo e sorri de canto. O ataque mágico tenta inundar seu sistema, mirando sua mana, resistência e força de vontade simultaneamente. Aqui, o status fadado do Ian vira um superpoder. Muitos deletariam a conta com a build dele, um caos de buffs passivos e habilidades inúteis. Mas, nesse cenário, esses traços desconexos formam uma defesa que o sistema não decifra. A paralisia que o congelaria causa só um leve espasmo no braço. Ele encara as órbitas do crânio, vendo outra caixa de diálogo bugada enquanto sua build lixo resiste ao ataque supremo. Casualmente, Ian joga o crânio para o alto e o chuta pela clareira como lixo. Ele avança nela, segurando a espada não para um movimento elegante, mas para pura violência. À distância, o corpo sem cabeça do Dullahan volta a se mover, mas já é tarde. Ele assiste, perplexo, enquanto Ian trata seu ponto vital sem qualquer respeito. Ian usa a espada como porrete, batendo com a lâmina no crânio repetidamente, afundando-o no chão. O Dullahan estende a mão trêmula, sua aura vermelha falhando, sem entender sua majestade sendo desmontada por um bullying tão primitivo e unilateral. O crânio racha, cuspindo erros de sistema enquanto Ian perde a paciência. Ele ergue a espada, o metal rangendo sob sua mana, e manda a coisa sumir. Ele crava a lâmina para baixo e o impacto é absoluto. Luz azul vaporiza o crânio, rompendo a ligação mágica. O corpo do Dullahan recua e se dissolve em partículas. Ian suspira no silêncio. Ele não se importa com a história trágica do monstro ou por que ele estava ali. Ele se alegra com o fim do trabalho, mas um estalo agudo ecoa pela clareira. Sua espada, forçada além do limite, se despedaça em fragmentos. Resta apenas o punho em sua mão. Ian estala a língua irritado, olhando os restos quebrados. Era uma boa espada, mas não aguentou o caos que Ian traz às lutas. Numa câmara de sombras, uma figura encapuzada encara runas roxas, furiosa com as derrotas. Primeiro o chefe Kobold, depois o Cavaleiro Sem Cabeça, foram eliminados.
A imagem de um jovem confiante surge em sua mente, destruindo sua compostura. Ele encara um orbe roxo giratório, canalizando sua fúria em um juramento. O reino de Aegelan e o mundo voltarão ao caos. Cercado por magia negra violeta, ele jura transcender sua humanidade e se tornar um ser absoluto. Mas antes, ele vai caçar e devorar o homem que arruinou seus planos. Sob o sol, uma vila tranquila está alerta. Nas paliçadas, moradores sussurram sobre a doença do chefe e os lobos que levaram o filho. Na taverna, duvidam que os mercenários contratados irão concluir o trabalho. A tensão acaba com uma confusão nos portões. Cavaleiros entram na praça e o mercenário Miguel exibe a cabeça de um monstro tipo Goblin. Os moradores o aplaudem como um herói. Mal sabem que Miguel treme de medo, fingindo ser subordinado dos verdadeiros poderosos. Miguel puxa saco do jovem Lord Ia, gabando-se que sua navegação poupou 1 hora de viagem. Com menos aplausos, Miguel pergunta se pode soltar o troféu pesado. Ian dá um sorriso gélido e indaga se prefere que ele corte seus braços para aliviar o peso. Apavorado, o mercenário se cala e corre à frente fingindo serviço. Ao anoitecer, o grupo acampa na mata. Miguel cava covas para seus homens por medo de fantasmas, não por respeito. Perto dali, um jovem escudeiro teme que as lutas e perdas de cavalos atrasem o cronograma. Ian calcula o cronograma e percebe que estão ficando sem tempo para chegar à Floresta das Tumbas. Ouvindo isso, Miguel para de cavar e propõe um atalho perigoso de mercenário que encurta a viagem para 5 dias. Ian o encara, questionando se Miguel assumirá a responsabilidade pelo caminho. Quando Miguel gagueja uma confirmação, Ian decide arriscar. Para selar o trato, Ian encosta a lâmina quente a centímetros de Miguel. O mercenário recua, mas Ian logo oferece um suborno. Ele joga uma moeda de ouro imperial pro alto que Miguel pega instintivamente. A visão da moeda rara instantaneamente substitui o medo dele por pura ganância. A moeda vale o dobro da tarifa padrão, um preço que nenhum mercenário recusaria. De repente, Miguel tá animado, carregando a cabeça do lobo sem reclamar e conversando sobre a cerveja da estalagem local. Assim que chegam à cidade, Ian organiza o grupo. Ele entrega um monte de moedas ao seu companheiro Philip, dizendo para ele comprar cavalos. Philip fica realmente agradecido, mas a cavaleira estoica Maeve lembra que é só um empréstimo. Quando Maeve pede para acompanhar Ian ao templo local para rezar, Ian começa a suar frio, e uma cavaleira de alta patente presenciando seus negócios seria um desastre. Ele a recusa sem jeito, dizendo ter afazeres e que alguém deve cuidar do grupo. Ian segue sozinho para a capela com seu cinismo habitual. Ele vê a fé como armadilha para padres e não quer que Maeve o veja negociar. Dentro da igreja silenciosa, ele encontra um padre idoso, Edward, realizando o que parece ser um milagre genuíno no altar. Ian vê que é um templo real, o que significa que pode, enfim, purificar a essência poluída que carrega. Ao se aproximar, a luz no altar brilha forte em reação a ele. O padre para, encarando Ian chocado quando a aura da estátua da deusa envolve o jovem. Edward cai de joelhos em prantos, chamando Ian de apóstolo da deusa da luz. Ian fica perplexo, dizendo ser só um mercenário e não um crente. Ele sente um desconforto, como se a estátua o observasse. Prestes a sair, uma janela holográfica azul surge propondo que ele seja o representante da deusa, missão de alto nível que nunca ativou no jogo. Vendo que as regras mudaram, Ian sorri e aceita o papel. O padre tenta ser benevolente, mas quando Ian mostra orbes violetas pulsantes, o velho se exalta. A poluição nas gemas é antiga. Vendo a chance, o padre diz que sua resistência é limitada e só pode purificar uma pedra, a menos que receba uma doação generosa para encontrar forças para a segunda. Ian suspira e usa o sistema para autorizar os fundos. Imediatamente, um pilar de luz dourada surge da estátua, inundando a sala com pressão sagrada. O padre fica apavorado, confundindo a luz gerada pelo sistema com um sinal direto do favor divino. Envergonhado por sua ganância, o padre desiste do dinheiro. Ele se humilha, dizendo ser uma honra servir alguém escolhido pela deusa. Enquanto o padre inicia a purificação, Ian o abandona, saindo da igreja enquanto o clérigo aflito balbucia uma prece final. De volta à taverna, o clima está animado quando Ian faz sua entrada. Um mercenário barbudo e um garoto com corte tigela logo bajulam, chamando de caçador de dragões. Empolgados, eles imploram pela história de como ele venceu um dragão no pântano. Ian suspira, exausto. Enquanto se reúnem em uma mesa farta, Maeve desliza uma bolsa de moedas, sua parte após gastos com o cavalo. Ian evitará boatos. Ele logo descarta o título de caçador de dragões, dizendo que era só um draco do pântano, um lagarto alado longe de ser um dragão real. Enquanto fala, ele tem um flashback do olhar de um dragão ancestral. Quando os caras insistem, Ian perde a paciência. Ele levanta um garfo com um olhar frio, ameaçando-os se não se calarem. Isso resolve, embora ainda cochichem sobre como ele parou naquele pântano.
Ian ignora os comentários, pensando sobre sua própria descendência do povo antigo. Ele imagina que essa é a única razão de ter sobrevivido à barreira sombria, uma parede maciça de sombras que enlouquece de fúria e assassina tudo que toca. O mago negro caçado deve ser apenas um fantoche dessa corrupção. Maeve intervém, dispensando os mercenários para falar com Ian em particular. Sob o luar, caminham em silêncio. Maeve pergunta se ele está bem após tocar o espólio do Dullahan. Ian olha para a própria mão, lembrando da luta. Sua espada quebrou e uma maldição de mãos e vozes sombrias tentou pegá-lo. Muitos enlouqueceriam, mas Ian zombou da entidade, esmagando-a com uma explosão de mana. Agora, o anel rancor do pântano está em seu dedo. Esse item único lança maldições de confusão e, mesmo que enlouquecesse jogadores comuns, Ian nem se abala. Maeve se impressiona com sua compostura e se sente sortuda por conhecer alguém que sobreviveu a tantas situações fatais. O tom dela fica bem mais pesado a explicar o motivo real de estar lá. O irmão dela, Vernon Lauren, chefia a guarda real na capital. Enquanto Maeve guardava a fronteira, Vernon ficou para proteger o rei. Ian não reconhece o nome do jogo, o que o deixa desconfiado. Maeve revela que Vernon sempre teve um enorme complexo de inferioridade, tentando o tempo todo provar que não vivia à sombra dela. Ela dá a Ian uma carta de Vernon de um mês atrás. Nela, Vernon dizia que trevas brotavam no reino e que usaria o caos contra vassalos corruptos. Ian nota a ambição do garoto, desesperado por reconhecimento e vendo a irmã como rival. O problema? Vernon está completamente sumido há mais de um mês. Ian vê que aqui a vida de Maeve descarrila. No jogo, ela vira a Vingadora Sangrenta, espectro que invade o castelo furiosa para matar o rei. Vernon foi longe demais ao mirar nas pessoas erradas e foi consumido pelas trevas. Ele foi uma presa fácil para os mestres por trás dos bastidores. Maeve pede para Ian ser seu assistente de confiança, alguém com inteligência e força que odeia o Mago das Trevas tanto quanto ela. Ian começa a suar, percebendo que está sendo puxado por uma trama gigantesca e perigosa. Mas, prestes a recusar, surge uma missão. Punos nobres que adoram as trevas. Recompensas, status e ouro. O cérebro mercenário de Ian muda de ideia instantaneamente. Se tem missão em cadeia, ele topa. De máscara, diz a Maeve que mercenário não trabalha de graça. Aceita o contrato, mas não do jeito dela. Diz que um cavaleiro de elite e um mercenário bem equipado chamam muito atenção. E entrar na capital em guerra é suicídio e perda de tempo. Sugere-os se separarem. Maeve gere a política e a investigação interna, e Ian caça os vassalos corruptos lá fora. Para ele é uma situação ganha-ganha. Ele pode solar as missões e levar todas as recompensas. Maeve quer testemunhas que provem o Mago Negro, mas Ian aponta para Miguel, que se embriaga perto da fogueira. Ele servirá de testemunha extra. No caminho de volta, Maeve se surpreende por ele recusar um título de nobreza por dinheiro. Ian ignora o status em um reino já condenado. Ele foca no longo prazo. Seu olho azul brilha intensamente enquanto pensa no objetivo real. Ele precisa ver o fim deste mundo e encontrar quem o invocou. Se tiver que salvar um paladino de virar monstro ou executar nobres corruptos, fará o necessário para sobreviver e obter respostas. A expedição reúne-se junto à Fortaleza do Vale sob a tensão da partida. Maeve explica o plano: abandonar as estradas e seguir por um atalho traiçoeiro até a Floresta das Tumbas. Miguel vai à frente, mesmo enjoado, numa mistura de ressaca e o choque sobre o destino deles. Na retaguarda, Ian cavalga tranquilo, fazendo malabarismo com 2 esferas de essência purificada. Seu olhar mostra que só espera uma desculpa para testar seus brinquedos. Quando eles avançam para os arredores do Vale Vermelho, as coisas desandam rápido. O caminho vira um pesadelo de raízes e névoa, forçando todos a descer e guiar os cavalos. Miguel reclama, admitindo que não vem aqui há 6 anos. Naquela época, o lugar tinha goblins e gremlins que a devastavam. Agora, a floresta está verde, mas Ian desconfia dessa beleza. Ele pega uma folha olhando-a com desdém. Sua teoria? Os monstros não foram embora. Eles não podem comer as plantas, pois a mana está contaminada. Ian identifica a floresta do jogo, sinal de que a corrupção da barreira escura se espalha mais rápido do que o esperado. Ian assume o comando, pedindo que todos vigiem. Como combinado, Miguel aponta uma árvore com frutos que parecem órgãos humanos. Ian a identifica como carnívora jovem e manda o grupo se afastar. Miguel zoa o escudeiro, dizendo que a árvore adoraria lanchar alguém do porte dele. Mas na distração, a floresta ataca. Uma trepadeira rígida chicoteia o crânio do cavalo de Ian. O animal morre antes de atingir o chão, e a árvore já arrasta a carcaça para as sombras. Ian se desespera. Ele tinha comprado aquele cavalo ontem, e sua fúria é instantânea. Raios azuis brilham em seus olhos enquanto saca a espada, cortando a trepadeira num golpe preciso. Liberta o cavalo e limpa o sangue do casaco, mais irritado que assustado. Ele avisa que a árvore caça pelo som, e o barulho deles quase os matou. Agora a pé e anda seu equipamento a Maeve. Ela aceita em silêncio, mas pergunta se ele acha a fonte da podridão que envenena a floresta. Ian fica surpreso por ela estar pensando no todo, em vez de só sair correndo atrás do irmão, mas concorda.
Ele percebe que a floresta foi transformada em uma barreira para isolar a floresta dos túmulos. Quando Ian diz a Miguel que eles vão para a procuração da floresta, o mercenário surta. Diz que seu contrato acaba na borda da floresta, chamando isso de missão suicida. Maeve intervém nobremente, promete um bônus e jura protegê-lo por sua honra. A menção de ouro extra faz o lado heróico de Miguel aparecer na hora. Ele voltou, mesmo que ainda esteja tremendo. Ian acelera o passo. Ativando sua detecção de mana e sexto sentido, o mundo se transforma. A floresta escura se ilumina com ondulações azuis, revelando um caminho seguro e brilhante. Sigam-me, ele ordena, entrando na escuridão. A floresta não facilita as coisas. Uma planta carmesim horripilante de dentes afiados avança sobre eles. Ian, num borrão azul, corta a criatura em íscoro escuro, mas o pesadelo apenas começa. Do chão agitado surgem formas retorcidas, goblins e kobolds estranhos, cobertos por fungos e explodindo, reanimados sob a corrupção da floresta, tipo um cordyceps de fantasia. Ian se prepara para exterminar o enxame, mas Maeve se adianta. Ela avança, sua espada brilhando em aura sagrada. Com um golpe poderoso, lança uma onda sagrada que purifica o caminho, pulverizando os demônios. Ian não se impressionou, dizendo que ela devia ter usado isso antes. De repente, os sentidos de Ian alertam. Uma pressão esmaga a clareira e um olho gigante se abre na escuridão. Abaixem-se, ele grita, derrubando Miguel e o escudeiro quando uma onda de malícia colide com a hoz de Maeve. Ela resiste como uma deusa da guerra, mas a vitória dura pouco. Ian ouve um som sufocado vindo do capacete dela. Sangue espirra contra a viseira dela e seus joelhos cedem. Ela se forçou muito além dos próprios limites e desaba. O escudeiro, Philip, perde o controle, gritando pela sua senhora. Ian apenas suspira, percebendo que não pode mais contar com ela para carregar o time. Ele assume o modo comandante, ordenando a Miguel que pegue todo o óleo dos cavalos de carga. Miguel fica confuso, mas corre para empilhar os sacos. Ian pega uma tocha, seus olhos refletindo as chamas trêmulas com uma determinação sombria. Ele diz a Miguel e Philip para ficarem para trás e protegerem Maeve e os cavalos. Ele cansou de ficar na defensiva. Vou pro centro da floresta, ele diz, jogando um saco de óleo no ombro e desaparecendo na parte mais profunda do bosque escuro. A tensão pesa enquanto a voz de Philip treme, seu rosto sob a luz da tocha ao questionar o próximo passo do protagonista. Ele nem pisca, ajusta a mochila e afirma que vai direto pro meio da mata. Philip se desespera, gaguejando sobre a loucura de entrar sozinho. Mas um olhar afiado do protagonista encerra a discussão na hora. Desesperado, Philip tenta acordar a moça no cavalo, mas ela está desmaiada. Com um pedido para que o homem sobreviva, ele observa o jovem de armadura sumir na escuridão sem olhar para trás. Ao se afastar, o protagonista não se preocupa consigo mesmo. Seu foco está no grupo que deixou, torcendo para que consigam salvar Maeve. Ele testa sua tocha em arcos e as chamas rugem. Tá muito quente, mas o peso da espada é perfeito ao cortar o ar úmido. Na clareira, Miguel sacode Philip em pânico, gritando para ele se conter, pois agora os dois são a única defesa durante a noite. Na floresta, a mata desperta da pior forma. O chão se agita, raízes se desenrolam e goblins doentes, cobertos de fungos e olhos roxos, surgem da lama. O protagonista despreza os fedelhos, sem recuar um centímetro. Quando o primeiro ataca, ele avança rápido, sua lâmina cortando a criatura antes de qualquer relação. Ele é um furacão de eficiência brutal, usando a tocha para atordoá-los e a espada para estripar qualquer coisa que chegue perto demais. Quando as coisas pioram, um bocão dentado salta das sombras e o devora. O tempo quase para quando uma janela holográfica azul pisca, ativando seu traço único. Concentração. Seus sentidos ficam no ápice, girando no ar enquanto as mandíbulas mordem apenas o vento. Ele dança pela confusão, mais irritado que assustado. Resmunga que esses fracotes nem dão XP, vendo a luta de vida ou morte como uma tarefa tediosa. Após a limpeza, ele olha a floresta, onde vários olhos o vigiam no escuro. Sorri de canto, desafiando a floresta ao dizer que está apenas começando. Ele dispara em corrida, atraindo um rastro de monstros, ignorando os monstros de baixo nível. No entanto, a terra treme quando uma mão colossal desce com força, bloqueando o caminho. Um chefe terrível ruge em sua cara, mas o protagonista nem para. Ele escala o próprio monstro, salta e retalha seu rosto para cegar seus sentidos. Ao aterrissar suavemente, ele percebe que perdeu sua tocha na confusão, mas logo, linhas de neon azul mapeiam o chão em uma grade digital. Seu sexto sentido ativa, dissipando a escuridão e revelando a corrupção. Seu olho esquerdo brilha com uma luz ciano-penetrante, enquanto ele encara o caminho ao seu alvo real. Ele alcança a clareira da árvore ancestral, um chefe colossal com frutos pulsantes em forma de coração. Embora a árvore seja bem maior que no jogo, ele segue calmo, mantendo seu roteiro. Ele tira a essência do inventário, uma esfera branca que logo passa a drenar sua mana agressivamente.
Antes que ele possa processar a sensação estranha, uma raiz enorme esmaga o chão onde ele estava parado. Ele rola a tempo, escapando das vinhas carnívoras que tentam agarrá-lo. Buscando uma brecha, joga uma bolsa de couro nas raízes e ateia fogo num estalo. O fogo se espalha instantaneamente e o horror vegetal grita enquanto queima. Ele vê um ponto fraco brilhante no topo, mas a árvore revida soltando um vapor denso para apagar o fogo. É exatamente isso que ele queria. Ele sabe que isso gera um cooldown, expondo o chefe. Seus olhos brilham em âmbar ao se preparar. Ele ergue a mão para usar um lança-chamas básico, usando a essência como amplificador. Mas tudo foge do controle. A esfera não apenas amplia o feitiço, ela brilha intensamente e começa a sugar sua mana velozmente. Sua confiança vira pânico ao notar que as mecânicas do jogo falharam. Ele tenta interromper o fluxo, mas já é tarde demais. Um feixe massivo de energia térmica explode de sua palma, branqueando o céu noturno e incinerando tudo em um apagão total de destruição. Quer saber se ele sobrevive? Me avise que eu explico o que vem depois. A floresta vira um deserto sobre o sol enquanto uma explosão cataclísmica vaporiza a escuridão. A onda de choque é tão violenta que arranca a própria terra, fazendo Ian semicerrar os olhos ante o brilho dourado que ficou. Ele segura o rosto, gemendo não de dor, mas de pura irritação. A magia funcionou, claro, mas não puxou da essência como deveria. Em vez disso, esgotou sua mana, uma mecânica que o deixa exausto e furioso. Ian imagina seu antigo avatar, um tanque lendário equipado para gerir magia volátil. Aqui ele não tem essa rede de segurança. Ele olha para o orbe inútil em sua mão e faz uma careta, vendo que errou a jogada. Se ele tivesse anexado a essência a uma arma em vez de dispará-la, poderia ter estendido esse poder por uma dúzia de lutas. Agora vira um peso de papel. Atrás dele, a árvore gigantesca é só uma fogueira, com seus galhos estalando no calor. Ian nem olha para trás. Enquanto a energia abissal retorna para o vazio, ele oferece um último adeus frio ao monstro em chamas, mandando-o apodrecer no esquecimento. Mais adiante, Philip está paralisado, sua tocha tremendo enquanto encara o pilar de fogo que alcança as nuvens. Ao ouvir passos, ele ergue a espada, mas fica aliviado ao ver Ian saindo das sombras, sujo de fuligem. Ian ignora o espanto do guerreiro, enojado com a sujeira em suas roupas. Ele exige água e um pano, limpando-se enquanto explica que acertou o ponto fraco da criatura, gerando explosões em cadeia. Ele manda Philip ficar de guarda contra retardatários enquanto termina de se lavar. Ao voltar ao acampamento improvisado, o clima de vitória vira apreensão. Philip ajoelha-se junto à cavaleira ruiva em estado grave. Apoia-se na espada, suado e ofegante. Philip desespera-se, negando a doença, mas ela desfalece rápido. Ian observa a pele pálida dela e diz: ela foi envenenada. Philip tenta argumentar que, como apóstola, ela deveria ser imune à magia negra, mas Ian não quer saber. O guerreiro saca uma adaga, pronto para tentar uma sangria de beco para salvá-la. Ian o interrompe espantado, ordenando que guarde a faca para não matá-la com esse remédio arcaico. Ajoelhado, Ian sente uma vibração dissonante no braço esquerdo dela, sinal de mana corrompida. Ele pede que Philip retire a placa, revelando o membro roxo e pulsante, marca de um Dullahan. Ian franze a testa. Um Dullahan comum não burlaria as proteções do apóstolo, sinal de algo mais sinistro em jogo. De repente, o HUD de Ian ganha vida. O sistema tenta te dar o título de Apóstolo da Rua Solar como uma bênção divina. Ian recusa na hora. Ele tá cansado da obsessão desse deus por ele e não quer ser fantoche de ninguém. Mas ele ainda precisa salvar um cavaleiro moribundo. Uma nova notificação sombria surge, perguntando se deseja devorar o alvo. Ele sente a maldição do pântano. Um artefato único em forma de serpente negra se materializa, estilhaçando um crânio espectral ao surgir. Ian sorri ironicamente. O artefato odeia os deuses tanto quanto ele. Ele ordena a um trêmulo Felipe que segure o braço do cavaleiro. Quando Ian produz uma cobra preta viva, Felipe quase pula de susto, gritando que só humanos caídos mexem com monstros. A aura de Ian se torna fria e opressora enquanto ele agarra Felipe pela gola, perguntando se ele parece um caído para ele. O escudeiro se cala na hora. Ian põe a serpente no braço da cavaleira, e ela suga a corrupção roxa de suas veias. As lesões somem, revelando a pele lisa, e Felipe fica radiante até a cobra virar e cravar as presas na mão de Ian. Felipe se desespera, mas Ian nem se mexe. Ele encara a criatura com um olhar mortal e olhos azuis brilhantes. A cobra congela, dominada pela pressão de Ian, e vira um anel em seu dedo. Ian minimiza, dizendo que só domou os instintos do animal, e manda Felipe buscar ataduras e álcool. Horas depois, a cavaleira acorda junto à fogueira. Ela agradece a Ian por salvá-la novamente, culpada por insistir na missão e virar um fardo. Ian diz que o culpado morreu, surpreendendo ela e Philip. Mas a expressão da cavaleira escurece. Ela revela que, inconsciente, recebeu um aviso telepático da essência. Uma sombra disse que ela excedeu os limites e Carmesim pagaria.
Crendo ser ele um mago das trevas, ela pede pistas a Ian. Ian apenas sorria de canto no escuro com a mente a mil. Ele sabe exatamente quem é aquele desgraçado. Na manhã seguinte, o grupo volta à árvore morta. Miguel pega a pá reclamando de cavar por pistas, enquanto Ian observa de um morro, mandando ele acelerar e parar de reclamar. Philip e a cavaleira se impressionam que Ian tenha queimado uma floresta de fadas sem o fogo se espalhar, um feito tecnicamente impossível. Ian passa por eles, focado em seu objetivo. Ele o acha num galho queimado, a semente da árvore retorcida. O sistema o tenta comê-la por um ponto de habilidade, mas Ian recusa. É só uma isca. Ele guarda a semente num bolso dimensional, escolhendo uma missão secreta em vez do atalho para ganhar poder, mas sua vitória é breve. Ao ver uma fenda sob as raízes da árvore, seu rosto endurece. Ele chama os outros e eles empalidecem. Nas raízes, há dezenas de esqueletos humanos. Ian explica. Essas pessoas não foram vítimas do fogo. Elas foram sacrificadas para nutrir a árvore. A cavaleira paralisa, o tilintar de sua armadura é o único som. Recorda as cartas do irmão, seu desejo de provar-se e o sumiço. Ao ver os ossos, a terrível realidade é um golpe físico. Ela sussurra uma negação enquanto ia a ver desabar, amaldiçoando a crueldade do mundo. A pá morde a terra negra, revirando solo solto demais para confortar. Ao remover a terra, a realidade sombria dessa floresta surge. Não era só água e sol que nutriam o monstro que acabaram de derrotar. É uma vala comum. Uma rede de cadáveres ressecados, sem vida, está entrelaçada nas raízes da criatura. Philip encara o buraco, pálido ao notar a dimensão do horror. Ele questiona se foram todos sacrifícios humanos, com voz trêmula a olhar para Laurel. O peso disso atinge ambos. O irmão dela está entre os corpos. Philip se cala. Mas a semente da dúvida está plantada. Por trás do elmo, Laurel está desmoronando. Ela lembra do irmão como um guerreiro orgulhoso, e a ideia de ele virar adubo para o mal antigo é um destino que ela não aceita. Ela tenta negar, mas o luto vira uma raiva explosiva. Uma mana azul escura surge em sua armadura enquanto ela cerra os punhos, disposta a morrer por vingança. Quando ela está prestes a chegar ao limite, a voz calma de Ian corta sua energia. Agachado ao lado de um cadáver, ele observa com o olhar de um veterano. Ele aponta que não é o estilo habitual do Mago Negro. Segundo Ria, apesar do mago usar magia corrompida, ele não usa humanos vivos como adubo. Ele retira um grilhão de ferro de um cadáver, exibindo uma placa de identificação lamacenta. É de um soldado de ordem ou do transporte de prisioneiros. Philip verifica outro corpo, confirmando. Esses são soldados do reino e condenado. Ian joga a placa de lado, pois o mago das sombras não seria tolo de massacrar a humanidade militar e atrair tal atenção. A lógica faz sentido, e Laurel finalmente relaxa. Ela acha patético quase surtar por um palpite, mas está aliviada que Vernon provavelmente não está lá. Com o Mago Negro resolvido, Ian olha para o horizonte. O próximo destino já está definido. Ordel, cidade importante de Egelan. Mesmo sem o mago, a corrupção está lá e Ian quer ver pessoalmente. Laurel concorda, mas Philip mal consegue acompanhar o ritmo com que essas missões fatais se acumulam. Ian não dá escolha, ameaçando montar em Philip se o cavalo real não vier. Eles saem do local, mas Laurion para e pede que Ian reze pelas almas presas na terra. Ian lhe dá um pequeno sorriso compreensivo e concorda. Enquanto Laurel se ajoelha, sua armadura brilha, espantando as trevas. Ian a observa, esperando que isso a acalme após quase ser consumida. Enquanto ela ora, seu coração segue pesado. Imersa em meditação, ela se vê em uma floresta ensolarada de seu passado. Ela vê Vernon parado ali de costas para ela. Na visão, Vernon fala sobre superá-la e liderar a família sozinho. Laurel tenta confortá-lo, dizendo que ele já está fazendo o suficiente, mas o sonho azeda. O ar fica vermelho sangue e a voz de Vernon vira um rosnado distorcido e demoníaco. Quando ele se vira, seu rosto é uma máscara de horror com um olho vermelho vívido. Ele grita que ela não sabe de nada porque ele já está morto. Laurel desperta sobressaltada, o coração acelerado. O pesadelo some na névoa matinal quando ela vê que está em uma carruagem em movimento. Ian tá nas rédeas, olhando para trás casualmente para ver se ela finalmente acordou. Envergonhada, ela pergunta de onde surgiu a carruagem. Ian explica que achou uma abandonada enquanto ela se recuperava. Ao entrarem na neblina, Ian anuncia a Floresta das Sepulturas. Laurel se levanta, irritada por não saberem que iam a um lugar tão famoso. Ian admite que pediu que a equipe ficasse em silêncio para ela descansar. A carruagem para bruscamente quando os cavalos se agitam. O ar tá pesado com um odor vil e impuro. Eles cruzaram pro território sombrio da Muralha Negra. A paisagem é um pesadelo. Um eclipse negro paira no céu violeta. As árvores parecem gritar. Ian manda todo mundo pegar seus equipamentos porque a carruagem não vai seguir adiante. Quando o mercenário entra em pânico, pois dizem que ninguém volta desse lugar, Ian dá de ombros e diz que matar um mago negro local deve resolver. O lutador o chama de imprudente, e num instante, a aura de Ian fica predatória. Ele lança um olhar de
Cale-se ou morra, antes de voltar a ser o seu eu carismático. Ele promete que eles podem contar com ele. Parados à beira da descida, o mais jovem do grupo treme, mas Laurel se encoraja. Não há mais volta. Ian avança, olhos em magia azul, e uma silhueta enorme de olhos vermelhos surge das sombras e os encara. Muitos temeriam, mas Ian só sorri. Para ele, esse horror cósmico não o ameaça. É só um monte de X esperando coleta. Os galhos da floresta morta arranham o céu cinza como dedos esqueléticos, projetando sombras irregulares sobre o grupo enquanto avançam pela névoa. O ar tá pesado com uma umidade fria que atravessa armaduras e ossos. Philip, o padre Tigela, tá claramente perdendo o controle. Ele treme incontrolavelmente, os olhos saltando para cada sombra que se move na periferia. Ele importuna Ian, questionando se estão no caminho certo, mas Ian nem olha para trás. Já ouviu isso várias vezes e não tem paciência com o nervosismo do padre. Quando o grupo faz uma breve pausa ao redor da fogueira, as chamas não afastam a escuridão que se aproxima. Miguel, o espadachim, zomba da covardia do padre. Ferido, Philip levanta-se fingindo coragem e diz que liderará o caminho. Para surpresa de Ian, o homem apavorado assume a frente na retomada da marcha, andando de forma rígida enquanto murmura para si mesmo para manter o foco. Ian o observa, analisando a situação. O padre não é bobo, mas há algo estranho em como esse ecossistema mágico se mantém. A corrupção não deveria dar tanta mana infinita. De repente, o padre some na névoa e reaparece logo depois. O grupo o segue, cruzando uma ilusão que altera o cenário. Philip cai de joelhos, aliviado, agradece ao seu deus Ru Solar por passarem. Crente que quase morreram, ele comemora, mas Ian apenas passa pelos dois friamente. Ele diz para pararem, pois o espetáculo começa agora. Bem na hora, uma onda de energia azul irrompe do chão. O mana se enrola em espiral guiando a um mausoléu imponente, banhado por um brilho violeta sinistro. É isso, a entrada para o túmulo subterrâneo. Ian lidera, e o cavaleiro imponente, todo armado, se posiciona ao seu lado. Miguel, suando, questiona se descerão sem um plano, mas Ian o ignora e começa a descida. Eles descem por uma escadaria de pedra em espiral que parece perfurar até o centro da terra. O ar fica viciado, pesado com cheiro de poeira antiga, e o único som é o eco rítmico das botas deles contra a pedra fria. No fim, surgem num vão imenso onde as tochas não alcançam as paredes. É um vazio que engole a luz. O cavaleiro para Ian segurando seu ombro. Ela explica que precisam rezar porque seu estigma, o elo que dá poder ao apóstolo, está enfraquecendo. Ian ouve cético. Para ele, o estigma é só o contrato escravo com uma divindade. De repente, uma janela azul do sistema surge, oferecendo a chance de ser um apóstolo de Rui Solar. Ele encara os botões de aceitar ou recusar, com suor frio escorrendo pela testa. Ele percebe que quase entregou sua alma sem nem perceber, reforçando sua crença de que não se pode confiar nos deuses desse mundo. Ele fecha o aviso e diz para a cavaleira continuar com sua oração. Ela crava sua grande espada no chão de pedra, liberando uma coluna brilhante de luz azul que atravessa a escuridão. Quando a câmara se ilumina, Miguel olha ao redor confuso. Chamado de Floresta das Tumbas, não há nenhum corpo à vista. Ele pergunta a Ian onde estão os centenas de corpos, mas Ian apenas dá um sorriso sinistro e misterioso. Seus olhos têm um brilho azul esverdeado enquanto diz a Miguel que ele virá por si mesmo. Atrás deles, a grande laje na entrada treme e fecha com um estrondo, prendendo-os. A poeira sobe e o sacerdote grita, mas o pesadelo apenas começa. Runas roxas brilham pelas paredes e chão, como veias de energia malévola. Ian nota que o circuito da tumba enfim funciona. No ar úmido, centenas de luzes roxas brilham na escuridão, os olhos de um exército esquelético. Um mar de ossos branqueados se estende infinitamente pela sombra. Ian não se intimida. Ele zomba do necromante oculto por uma entrada tão barulhenta e clichê. Alcançando o ar, ele rasga uma fenda dimensional e puxa de lá uma enorme massa pesada com a cabeça flangeada. Philip e Miguel olham chocados, se perguntando como ele saca armas pesadas do nada, mas Ian não lhes dá tempo. Ele ordena que protejam o cavaleiro e se lança contra a multidão. Ele salta alto, descendo a massa como um martelo, explodindo as linhas de frente. Ele se move com fluidez, esmagando ossos a cada golpe. Quando os esqueletos o cercam, ele ativa uma barreira mágica e uma lâmina de vento. A massa ganha uma aura de vento cortante, permitindo que ele retalhe os mortos-vivos facilmente. Apesar do massacre, a horda parece interminável. Ian sente o mestre titereiro escondido na escuridão e decide atraí-lo para fora. Ele provoca a escuridão, chamando o necromante de covarde e prometendo decapitar seus brinquedos. A isca funciona. Um vulto encapuzado surge das sombras, gritando furioso pelo insulto. O necromante libera uma aura roxa violenta e os esqueletos avançam com agressividade renovada. O sorriso de Ian só aumenta. Ele tem o inimigo exatamente onde queria. De volta à entrada, Philip e Miguel estão lutando para conter os retardatários, mas então uma energia calma e arrepiante irradia de trás deles.
A dama cavaleira, que estava exausta e em silêncio, agarra sua espada e se levanta. Os olhos dela brilham com poder restaurado sob o elmo, enquanto ela ordena que abram caminho. Ossos voam como estilhaços com o avanço da horda. Ian se esquiva pelo caos, evitando garras irregulares que pingam uma névoa púrpura. Os inimigos são uma maré sufocante de caos e maldade. No desespero, uma voz grita seu nome. Um borrão prateado e azul despenca do teto. É Maeve, com sua lâmina sagrada. Ian percebe que não consegue desviar a tempo do pouso dela. Ele grunha quando Maeve cai com um impacto. Um geyser de luz azul que vaporiza os esqueletos ao redor. O choque faz os dentes de Ian baterem, iluminando a sala. Quando a poeira baixa, Maeve está de pé entre os inimigos pulverizados. Ian suspira, sentindo-se inadequado perante o poder divino dela. Sem tempo para autocomiseração, uma sombra cobre a cavaleira prateada e uma garra monstruosa desce sobre ela na recuperação. Ian avança interceptando o golpe com um grunhido forte. Ele se recusa a ser apenas um espectador. Eles entram em um ritmo, ficando costas com costas para repelir o horror gigante que tenta esmagá-los. Enquanto o resto do grupo fica para trás, Ian grita pro tocheiro avançar, obrigando os carregadores a cruzar o tapete de ossos quebrados. Ao recuarem, Ian nota algo em Maeve. Ela segue letal, mas seus movimentos lentificam. Tá suada, ofegante, e o brilho da lâmina vacila. Sua conexão divina falha. A fuga deles é barrada num beco. Uma laje de pedra bloqueia o caminho. Num instante, o ar pesa com estática e as paredes brilham com mana roxa. O chão treme e se move. As pilhas de ossos se liquefazem sobre uma gosma púrpura repugnante. Ian logo reconhece o perseguidor imortal. Esse chefe não era para aparecer tão cedo. Ele nota a mudança na masmorra. Inimigos profundos subiram. De repente, a parede atrás explode. Por um instante, o carregador acha que estão livres, mas sua esperança vira um grito terrível. Sem saída, eles enfrentam cavaleiros esqueleto armados, estão entre uma montanha de gosma e uma parede de morte. Maeve se prepara para atacar o monstro, mas Ian a impede. Ele pede que ela apenas o mantenha afastado enquanto ele abre caminho pelo bloqueio dos cavaleiros. Enquanto Maeve mergulha no lodo, sua lâmina traçando luz azul, Ian vira as costas e avança contra o exército blindado. Ele desfere um golpe horizontal massivo para abrir caminho. Philip e Miguel tremem na escuridão, segurando firme suas tochas. Enquanto isso, Ian esmaga esqueletos com seu mangal e percebe os ossos sendo sugados por uma energia escura para alimentar a masmorra. Para ele, isso é uma fonte infinita de energia que está pronta para ser explorada. Ele está confiante de que seu plano está funcionando até notar uma anomalia no ar. Surge um vulto pálido, o espectro do lago. Esse sugador de vida costuma afogar suas vítimas e não deveria estar aqui. O espectro grita e mergulha, atravessando o mangal de Ian como se fosse fumaça. Ian xinga ao errar o golpe, a criatura está indo direto para os carregadores vulneráveis. Ela abre a mandíbula, preparando o ataque frenético para confundi-los e matá-los. O tempo para. Ian sabe que não dá para usar táticas. Ele manda Philip e Miguel taparem os ouvidos. Seus olhos brilham em âmbar enquanto acessa reservas ocultas, trocando força física por magia elemental pura. Chamas surgem espiralando pelo braço e arma. Quando o espectro grita, Ian lança a mão soltando um jato de fogo. O lamento atinge uma parede de calor. O fogo prevalece, atravessando e engolindo a criatura em chamas. O espectro guincha enquanto é consumido pelo fogo, e uma explosão massiva de luz toma conta do corredor. Quando a fumaça se dissipa, os carregadores estão olhando em total descrença. Miguel gagueja, perguntando se Ian é um mago. Ian interrompe, mandando esquecer fantasias e focar. O perigo ainda não acabou. Ian fica entre a fumaça, mãos ainda em brasas. Um sorriso maníaco surge. Planejava guardar o feitiço para uma emergência, mas liberá-lo é intoxicante. Com o selo quebrado, ele decide usar esse poder para abrir caminho na escuridão. O campo de batalha vira uma tempestade de luz e estilhaços enquanto a energia de Ian rasga a caverna. Detritos caem como chuva, forçando todos a se protegerem da explosão. Quando a poeira baixa, Maeve fica paralisada encarando o homem no centro da destruição. As peças finalmente se encaixam. A escala insana daquela magia e sua confiança tornam inegável. O mago carmesim que ela caçava está bem na sua frente. Ela lembra da sessão de planejamento, sentindo-se idiota por duvidar dele só porque não parecia um mago. Ele decifrou runas antigas e navegou pela corrupção com facilidade suspeita. Agora, vendo em um vórtice de fogo carmesim, suas suspeitas se confirmam. Uma entidade espectral enorme avança, mas Maeve já se move. Ela avança, sua lâmina envolta em uma aura azul brilhante e parte o monstro ao meio com um único golpe preciso. Ian não para agradecê-la. Ele avisa para não perdê-lo de vista, pois chegam a um cruzamento. Maeve o segue tonta. Como ele conhece este lugar tão bem? De repente, ela vê um cadáver encostado na parede. O coração para. O Cavaleiro Real. Ela pega a plaqueta ensanguentada e lê. Charles Carter. O alívio é avassalador. Não é Vernon, mas o momento acaba quando um forte brilho púrpura surge da essência com ela. Uma voz sussurra seu nome, ecoando na mente. Maeve, atrás de você.
O grito de Yan rompe a névoa psíquica quando uma onda necrótica despenca do teto. O impacto amassa sua armadura e antes que Yan possa alcançá-la, uma parede de energia sombria e pedra desaba, selando o caminho e separando os dois. Yan fica sozinho diante de um exército de esqueletos armadurado. Ele percebe que a separação era inevitável e adota um pragmatismo frio. Para salvar seu grupo, ele precisa matar o Mago Negro. Mais fundo na masmorra, Philip e Miguel estão em completo pânico, correndo pelo escuro com esqueletos em seu encalço. Maeve finalmente os alcança e percebe que eles não podem continuar fugindo. Ela se vira para enfrentar a horda, mas ao invés de liderar um ataque, lança um feixe catastrófico de energia entre ela e os carregadores. A explosão destrói os mortos, mas prende Maeve atrás de escombros. O exército de esqueletos para o ataque, abrindo caminho para uma figura imponente. Uma voz rombeteira saúda a apóstola de Tyron. Maeve paralisa quando o cavaleiro surge na luz, revelando seu rosto cicatrizado e um olho brilhante. É Vernon Laurel, mas sem abraços fraternos. Vernon está possuído por uma fúria maníaca. Empunha uma espada enorme envolta em magia violeta, gritando que a superou e que quer matá-la. Enquanto isso, em outra parte do labirinto, Ian destrói esqueletos entediado, procurando um atalho. Ele acha uma estátua de pedra e a provoca a atacar. Quando a espada de pedra desce, Ian salta sobre a lâmina para chegar a uma passagem secreta. Ele sorri dizendo que ali é a saída da masmorra, mas servirá de atalho para pular o Cavaleiro da Morte. Ele avança pelos guardas esqueléticos, que o guiam adiante como um convidado de honra. Ian se lança em um enorme abismo subterrâneo, aterrissando em um antigo templo dedicado ao Deus da Morte. Lá o espera o necromante, que logo inicia um clássico monólogo de vilão sobre seu domínio e como cozinhará Ian vivo. Ian ignora a conversa. Ele interrompe o feitiço com uma explosão, surgindo da fumaça com uma esfera vermelha. Ele manda o necromante calar a boca e usa a essência contra a magia da masmorra. A pele do vilão se contorce enquanto ele libera um poder desesperado, mas Ian não se impressiona. Essa versão do chefe é na verdade mais fraca do que a que ele lembra do jogo. Relâmpagos roxos caem do teto enquanto o necromante entra em frenesi. Ian mantém sua posição. Chamas o protegem da tempestade. Ele encara o mago furioso com um sorriso gélido, desafiando o monstro a mostrar seu poder. O mago negro arranha o ar, fumaça saindo de seus dedos enquanto promete mostrar a Ian o quão patético ele é. Sem se abalar, Ian sorri de lado, notando que o mago fala demais para quem nem chegou à forma final. Perdendo a calma, o mago bate seu cajado no chão de pedra, invocando os mortos antigos. Runas violetas brilham na cripta e dezenas de esqueletos armados emergem do solo com olhos púrpuras. O mago zomba de Ian por carregar uma massa de prata, dizendo que ele jamais saberia usá-la. Enquanto um avatar sombrio surge atrás do mago, ele gargalha achando que Ian paralisou de medo, mas o jovem já é um borrão. Ele se esquiva pelo exército de esqueletos agilmente, desviando de lâminas e surpreendendo o mago com sua velocidade. No ar, Ian foca em uma esfera flamejante em sua palma. Ele nunca tentou essa habilidade antes, mas sua intuição já aprimorou. Seus olhos brilham rubros ao liberar a chama dançante. Raios de fogo caem como meteoros, derretendo armaduras e ossos num clarão rítmico. Furioso, o mago ergue um escudo espectral. Ele se gaba de que Ian é um alvo fácil, mas Ian dispara fogo concentrado contra a barreira. O recuo o lança para trás, mas é um movimento calculado para mudar sua trajetória. O mago observa chocado enquanto Ian pega sua massa no ar e usa a gravidade para despencar em direção à barreira, com a arma pronta para destruir a defesa. O mago ataca desesperado, erra Ian, mas atinge o chão e lança uma onda de destroços. Ian desliza para trás, apoiado na massa. O cultista nota surpreso que Ian escondia mais de um artefato mágico. Ian zomba, admitindo mentir sobre os preparativos só por reação. No fundo, ele está irritado. Ele errou o alvo e achou a massa desajeitada. Percebe que corre grandes riscos com essa build fadada ao fracasso. A batalha entra na segunda fase quando o cultista perde o controle. Raios roxos o cercam enquanto assume a forma de um Lich imponente sob correntes escuras. Ian vê que a defesa fraca sumiu nesta nova forma terrível. O Lich levanta sua mão e lança um feixe catastrófico de energia roxa, incinerando o ar. Ian esquiva, quase escapando da trincheira. O Lich ri, provocando Ian enquanto ele se arrasta por cobertura. O feixe é letal, mas Ian nota o padrão. Ele sabe que o chefe não disparará para sempre. Ele corre em arco, encurtando a distância enquanto o Lich está focado no ataque. Uma coluna de energia violeta despenca, jogando Ian para trás, mas ele mantém o foco. Ele precisa atrair o monstro mais uma vez. Ele ordena e lança a chama dançante novamente, mas as bolas de fogo parecem errar, explodindo sem dano aos pés do Lich. O monstro zomba de sua mira ruim e se prepara para o golpe final. Correntes amaldiçoadas tentam esmagá-lo, e Ian se defende desviando das amarras enquanto seu catalisador vira pó, está sem recursos. Sentindo o fim, o Lich tenta perfurá-lo, mas para de repente. Ele tenta avançar, mas nota que suas pernas estão presas ao chão.
Ele percebe tarde demais que Ian não errou. Ele usou as chamas para fundir a postura do Lich ao terreno, prendendo-o em uma prisão de calor e destroço. Ian levanta-se com um sorriso confiante. Faíscas azuis dançam nos seus dedos com um cheiro de ozônio. Ele agradece a demora que deu tempo para preparar um feitiço de nível superior. O Lich encara horrorizado ao ver Ian canalizar relâmpagos de magia cinza sem artefatos. Os olhos de Ian brilham. Ele diz que agora é tarde para arrependimentos. Eletricidade azul irrompe de sua mão como uma teia destrutiva. Os raios atingem as correntes do Lich, conduzindo toda a carga. Relâmpagos varrem a masmorra, envolvendo o mago morto-vivo numa tempestade caótica de pura energia.